Era uma manhã comum na loja de luxo onde Marina trabalhava, mas algo no ar estava prestes a mudar. Quando o elegante homem entrou pela porta, ela sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas o brilho das joias que ele usava ou o perfume caro, mas a maneira como seus olhos, com um brilho intenso e misterioso, a fixaram logo ao entrar. Ele não parecia ser o tipo de cliente que frequentava aquele lugar. E ao contrário dos outros, ele não estava ali para impressionar ninguém. Ele estava ali por algo mais. Antes de começarmos essa história de amor e superação, já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aventuras emocionantes. Se você também acredita que o verdadeiro amor pode mudar tudo, deixe seu like e compartilhe com quem vai se emocionar com essa jornada. Vamos juntos descobrir o que acontece a seguir. Como Marina iria reagir diante da presença de um homem tão rico e distante de sua realidade? Será que ela conseguiria manter a compostura diante de algo tão inesperado? A resposta era simples: não. Ela não estava preparada para o que aquele encontro significava. Não apenas por ele ser milionário, mas pela conexão instantânea que sentiu ao olhar nos olhos dele. Algo em seu coração dizia que aquele homem era diferente. Ele parecia carregar consigo uma dor não dita, uma solidão que ele não conseguia esconder, por mais que sua aparência impecável tentasse disfarçar. Mas o que ele estava realmente procurando naquela loja de luxo? Naquele lugar que, para ele, parecia tão pequeno? Seria ele realmente só mais um cliente? Ou havia algo mais em jogo? Era impossível saber. Mas Marina sabia, de alguma forma, que aquele homem mudaria a sua vida para sempre. Ele olhou ao redor da loja com uma calma desconcertante, antes de se aproximar do balcão onde Marina estava. Ela estava em seu posto habitual, ajustando algumas peças de roupa em um manequim, tentando não chamar atenção para o nervosismo que sentia. Quando ele chegou perto, um sorriso discreto apareceu em seu rosto, e ela imediatamente percebeu que aquele sorriso não era o de um homem que estava ali apenas para fazer compras. Era um sorriso de quem estava, de alguma forma, reconhecendo algo. Algo que ela não sabia o que era, mas sentiu no fundo do seu ser. "Posso ajudá-lo?" Marina perguntou, tentando disfarçar a confusão que estava sentindo. Sua voz saiu mais suave do que o normal, e ela rapidamente se sentiu boba por isso. "Sim," ele respondeu, a voz baixa e envolvente. "Estou procurando um presente para minha mãe. Algo único." Marina tentou se concentrar no que ele dizia, mas sua atenção estava dividida. Ele estava ali, diante dela, e ela não conseguia desviar o olhar. Havia algo nele que a desarmava. Ele não parecia ser o tipo de homem que visitava lojas de luxo com frequência, mas, ao mesmo tempo, sua presença exalava poder. Era como se ele tivesse um domínio tranquilo sobre tudo à sua volta, sem precisar levantar a voz ou fazer qualquer esforço. Ela nunca havia conhecido alguém como ele. "Tenho algumas peças especiais que podem agradá-lo," Marina disse, finalmente recuperando um pouco da compostura. Ela começou a guiá-lo pelas prateleiras, apresentando as opções com a maior naturalidade possível, mas suas mãos tremiam levemente. "Essas peças são exclusivas, feitas sob medida." Ele a observou enquanto ela falava, seus olhos fixos nela de maneira que a fazia se sentir observada, como se ele estivesse olhando não apenas para seu rosto, mas para sua alma. Ela, por algum motivo, não conseguiu desviar o olhar. Aquela troca silenciosa entre eles foi intensa, como se, por um breve momento, o resto do mundo tivesse desaparecido. "Você parece conhecer bem cada detalhe aqui," ele disse, quebrando o silêncio. "Isso é raro." Marina sentiu um calor subir pelas suas bochechas, mas se forçou a manter o sorriso profissional. "Eu trabalho aqui há algum tempo," respondeu. "Estou sempre atenta aos detalhes. É o que torna o trabalho interessante." "Interessante, sim," ele murmurou como se estivesse refletindo sobre algo mais profundo. Ela não sabia o que o fazia olhar para ela daquela maneira, mas estava começando a ficar claro que ele não estava ali apenas por causa de um presente caro. Algo em seu olhar, algo na maneira como ele a observava, dizia que ele via nela algo que mais ninguém parecia ver. Ao fim da visita, ele escolheu uma peça, um relógio raro que ela sabia ser uma das mais caras da loja. Quando ele pagou, seus dedos tocaram brevemente os dela, e pela primeira vez, Marina sentiu uma sensação de calor inesperada.
como se aquele toque fosse mais do que uma simples interação entre vendedor e cliente. Era uma troca silenciosa, mas carregada de algo que ela não conseguia definir. Antes de sair, ele lhe dirigiu um último olhar, mais intenso do que os anteriores, e disse: "Você tem algo que poucos têm, Marina. Algo raro. E eu reconheço isso." As palavras dele ficaram ecoando em sua mente, enquanto ela observava sua silhueta desaparecer pelas portas de vidro da loja. O que ele quis dizer com aquilo? Quem era ele realmente? E o mais importante, o que aquele encontro significava para ela? Enquanto a loja se acalmava após sua partida, Marina se permitiu um suspiro profundo. Algo havia mudado dentro dela, e ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Marina não conseguia parar de pensar nele. O homem misterioso que entrou na loja como se fosse mais uma pessoa qualquer, mas que a deixou com uma sensação de vazio ao sair. Não era apenas o olhar intenso, nem o toque rápido de seus dedos ao entregar o pagamento. Era algo mais profundo, algo inexplicável que ela não conseguia decifrar. Por dias, ela se viu revisitando aquele momento, cada palavra trocada, cada pequeno gesto. O que ele queria realmente? E, mais importante ainda, por que ele parecia se importar tanto com ela? Ela sabia que em sua vida simples, jamais teria a chance de cruzar novamente com alguém como ele. Lucas não era apenas um homem rico. Ele era o tipo de pessoa que parecia estar acima de tudo, acima de qualquer um de nós, ela pensava, observando o movimento da loja enquanto ajeitava os produtos nas prateleiras. Era impossível negar a atração que sentia por ele, mas também sabia que ela era apenas mais uma vendedora em uma loja de luxo. Ele jamais se interessaria por alguém como ela, e ainda assim, algo em seu coração a dizia que estava errada. O telefone tocou em seu posto de trabalho, interrompendo seus pensamentos. Era algo comum, mas ao ver o número da loja aparecer no display, ela se preparou para o que seria uma ligação rotineira. Quando atendeu, no entanto, a voz do outro lado da linha a fez quase deixar o aparelho cair. "Marina, sou Lucas. Você se lembra de mim?" Ela se sentiu paralisada por um instante. Claro que se lembrava dele. Como poderia esquecer? Mas o que ele estaria fazendo ligando para ela agora? "Sim, claro, Sr. Lucas." Respondeu com a voz um pouco mais alta do que gostaria, tentando manter a calma. "Eu preciso de sua ajuda com algo pessoal", disse ele, de uma forma tão direta que a deixou um pouco desconcertada. "Gostaria de conversar com você sobre uma proposta." Uma proposta? O que ele queria com ela? Pensou em recusá-la imediatamente, mas algo em sua voz, uma certa sinceridade que ela não sabia explicar, fez com que se permitisse ouvir mais. "Claro. Quando seria conveniente para o senhor?" perguntou, tentando manter a compostura. "Você tem tempo hoje à noite? Eu vou estar em um jantar com alguns amigos em um restaurante de luxo e adoraria sua companhia. Podemos conversar lá. O que me diz?" A proposta era inusitada, e Marina se sentiu estranha ao pensar na possibilidade de aceitá-la. Jantar com ele? Um homem que parecia ser de um mundo tão distante do seu, com uma vida tão diferente? Ela se pegou hesitando, mas sua curiosidade, e talvez a chama da esperança de conhecer mais sobre ele, falou mais alto. Ele não parecia ser o tipo de homem que faria uma proposta dessas sem motivo. "Sim, eu aceito", respondeu, sem saber muito bem de onde viera a coragem. O encontro estava marcado para aquela noite, e enquanto Marina se preparava, uma avalanche de pensamentos tomou conta de sua mente. O que ela vestiria? Como deveria se comportar? Ela, uma simples vendedora de uma loja de luxo, ao lado de um homem que, além de milionário, era também um empresário de grande renome. Ele estaria esperando uma mulher sofisticada, alguém à altura de seu status. Mas Marina não sabia como fazer isso. Ela era apenas ela mesma. E isso, por algum motivo, a assustava. Quando chegou ao restaurante, o ambiente era deslumbrante. Luxo por todos os lados e uma leve sensação de desconforto a dominava. Cada mesa parecia mais elegante que a outra, e o simples fato de ela estar ali, com roupas simples, quase a fazia querer voltar para casa. Mas, ao avistá-lo, algo nela se acalmou. Lucas estava de pé, esperando por ela perto da entrada. Ele usava um terno escuro, perfeitamente ajustado, e seus olhos, sempre misteriosos, estavam fixos nela com um brilho suave. Ele sorriu ao vê-la, e por um momento, Marina sentiu uma conexão tão forte que quase se esqueceu do mundo ao seu redor. "Você está linda, Marina."
disse ele, com uma sinceridade que fez o coração dela acelerar. Ela sorriu, um pouco constrangida, e agradeceu, antes de segui-lo até a mesa reservada. Eles sentaram-se, e por algum tempo, a conversa foi descontraída. Falavam sobre coisas banais, como os pratos do cardápio e o ambiente elegante ao redor, mas em cada olhar, Marina sentia a intensidade silenciosa entre eles, como se de alguma forma houvesse mais ali, algo que ela ainda não conseguia compreender. Depois de alguns minutos de conversa agradável, Lucas se inclinou para a frente, como se fosse compartilhar algo sério, e o tom de sua voz se tornou mais profundo. Marina, preciso que me ajude com algo. Ele começou, seus olhos fixos nela. Você tem algo que não encontro em lugar algum. Uma visão única sobre o que realmente importa na vida. Eu preciso de sua ajuda. Ela o olhou com curiosidade, tentando entender onde ele queria chegar. Você já percebeu, Marina, que muitas vezes as pessoas ricas, as pessoas como eu, têm tudo o que querem, mas ainda assim sentem que falta algo. Eu tenho dinheiro, poder, status, mas há um vazio dentro de mim. Quando estive na loja, vi algo em você que me fez pensar que talvez você fosse a única pessoa que poderia me ajudar a encontrar uma resposta para esse vazio. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava falando sério. Mas o que ele queria dela? Como ela poderia ajudar alguém como ele? Eu não sei como posso ajudar, Lucas. Ela respondeu, sentindo-se desconfortável. Sou apenas uma vendedora, não uma conselheira. Ele sorriu levemente, como se já soubesse que ela diria isso. Não é isso, ele disse com um tom calmo. Eu quero que você me ajude a encontrar algo real, algo que não seja sobre o que o dinheiro pode comprar. Quero que você me acompanhe em uma jornada. Uma jornada para descobrir o que realmente importa na vida. E como posso ser mais do que apenas o milionário que todos esperam que eu seja. Marina o olhou, sem saber o que dizer. Ele estava pedindo para ela acompanhar sua busca por algo mais profundo, algo que ela própria nunca imaginou. Ela se sentia insegura, sem saber como poderia contribuir com sua simplicidade para a vida dele. Mas, ao olhar para ele, ela viu um homem perdido, em busca de algo que ele não conseguia encontrar no mundo que o cercava. E se eu aceitar sua proposta? Ela perguntou hesitante. Lucas a olhou com intensidade. Se você aceitar, Marina, você não só vai me ajudar, mas também vai me mostrar que há algo mais em nossa vida do que as coisas que nos cercam. Eu quero ser mais do que o que todos esperam de mim. E você tem algo em você. Uma visão que me fascina. Eu quero que você faça parte disso. A proposta era inesperada, e Marina se sentiu perdida. Mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança acendeu em seu coração. Ela sabia que esse momento mudaria sua vida para sempre. E por mais que estivesse com medo do que viria, também sabia que não poderia recusar. Ela respirou fundo, encarou Lucas, e com um sorriso tímido, respondeu, eu aceito. E assim, sem saber ao certo onde esse caminho a levaria, Marina deu o primeiro passo em uma jornada que a levaria muito além do que ela jamais imaginou. Marina estava nervosa. A noite se aproximava, e com ela, a promessa de algo que ela não sabia muito bem o que seria. O jantar com Lucas estava marcado. E o simples fato de estar se preparando para uma noite na mansão de um milionário a deixava inquieta. Nunca na sua vida ela imaginou que uma simples vendedora de uma loja de luxo poderia um dia ser convidada para um evento assim. E não era apenas o evento, mas a ideia de estar na casa de Lucas, aquele homem que parecia ter tudo o que o mundo poderia oferecer, e ao mesmo tempo, nada. Ela não sabia o que ele realmente queria dela, mas sentia uma tensão crescente que a fazia questionar suas próprias escolhas. Ela se olhou no espelho, ajeitando o vestido simples, mas elegante, que havia escolhido. Era um vestido azul marinho, sem adornos excessivos, mas com um corte que acentuava sua figura de forma discreta. Não queria chamar a atenção demais, mas também não queria parecer desleixada. Era uma escolha cautelosa, mas adequada para alguém como ela. Alguém que não estava acostumada a se ver em ambientes como o de Lucas. Vamos ver o que acontece. Ela murmurou para si mesma, tentando se convencer de que tudo ficaria bem. Quando chegou à mansão, a sensação de deslocamento foi imediata. A enorme porta de madeira, as colunas de mármore, os jardins impecáveis, tudo exalava riqueza, poder e uma beleza que parecia estar distante do mundo que ela conhecia. Lucas tinha razão quando disse que ela veria algo real naquela noite. A mansão não era apenas um símbolo de riqueza, mas de um mundo que ela sempre imaginou ser inalcançável.
Ela parou por um momento, olhando ao redor, antes de seguir pelo caminho de pedras até a entrada. A porta se abriu antes que ela tivesse a chance de tocar a campainha, e ali estava ele, Lucas, em sua roupa impecável, com um sorriso suave no rosto. "Bem-vinda, Marina", ele disse, sua voz baixa, mas com um tom que parecia ter o poder de acalmar qualquer ansiedade. "Estou feliz que tenha vindo." Ela sorriu timidamente, sentindo o coração acelerar. "Obrigada por me convidar. Sua casa é impressionante." "Você não viu nada ainda?" Ele respondeu com um sorriso enigmático, deixando-a entrar. Dentro da mansão, a grandeza era ainda mais evidente. O hall de entrada era adornado com móveis clássicos, uma escadaria espiralada que parecia levar ao infinito e quadros de valor inestimável nas paredes. O ambiente era iluminado suavemente, criando uma atmosfera que misturava luxo e uma sensação de aconchego. Para Marina, parecia que ela havia sido transportada para outro mundo, um mundo que não era feito para pessoas como ela. Lucas a conduziu por um corredor extenso, levando-a até uma sala de jantar majestosa, onde a mesa estava posta com talheres de prata e cristais que refletiam a luz das velas. A decoração estava impecável, mas o que mais chamou a atenção de Marina foi a grande janela de vidro ao fundo, que dava vista para o vasto jardim iluminado pela luz suave da lua. "Por favor, sente-se", Lucas disse, apontando para a cadeira à sua frente, a mesa. Marina obedeceu, sentando-se com a sensação de ser uma intrusa nesse ambiente sofisticado, mas Lucas fez com que se sentisse à vontade rapidamente. Ele puxou sua própria cadeira e sentou-se à sua frente, com um olhar que transmitia mais confiança do que qualquer um de seus gestos anteriores. Os outros convidados ainda não haviam chegado, o que deixou a conversa mais intimista, mais pessoal. Não havia formalidades exageradas, apenas a presença deles dois e um silêncio confortável que, de alguma forma, não parecia forçado. "Eu imagino que esteja se perguntando o que está acontecendo", Lucas disse, quebrando o silêncio com um sorriso. Ela o olhou surpresa. "Sim, confesso que estou curiosa. Não entendo o que exatamente você quer de mim, Lucas." Ele a observou por um momento, como se estivesse ponderando sobre como responder. "Eu não quero que você me ajude com algo comum, Marina. Eu preciso de algo mais. Algo que vá além das convenções do mundo em que vivo. E você? Você tem algo em você que ninguém mais tem. Não é apenas o seu olhar, mas a maneira como você vê as coisas. Você entende que, às vezes, o que temos em nossa vida é só aparência? O que as pessoas esperam de mim, o que elas veem, eu não sou apenas aquilo." Marina sentiu um nó no estômago ao ouvir suas palavras. Ela não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas sentiu uma certa vulnerabilidade em sua voz. Algo que a fez enxergar Lucas de uma forma diferente. Ele não era apenas o homem rico e distante. Ele era alguém que também estava lutando contra um vazio, uma necessidade de algo mais genuíno. "Mas o que eu posso fazer por você?" ela perguntou, ainda confusa, mas curiosa. "Eu sou só uma vendedora, Lucas. O que eu tenho para oferecer a alguém como você?" "Isso é o que você ainda não entende", ele disse com a voz suavizando. "Você tem mais do que imagina. Você tem a capacidade de ver o mundo sem a lente da riqueza, sem as máscaras que todos colocam. Eu preciso de alguém que me mostre o que é real, o que é verdadeiro." As palavras dele a pegaram de surpresa, e o silêncio entre eles foi carregado de uma tensão emocional que ambos podiam sentir. A conversa foi interrompida quando os outros convidados começaram a chegar, mas Marina ainda estava processando tudo o que ele havia dito. Lucas parecia estar lhe oferecendo algo mais profundo, algo que ela não conseguia compreender totalmente, mas que, de algum modo, a atraía. A noite seguiu com o jantar, e enquanto os outros conversavam animadamente, Marina e Lucas compartilharam olhares e momentos de cumplicidade. Ela percebeu que ele não se importava com o que as outras pessoas pensavam dele, nem com as expectativas que estavam em torno deles. Ele estava ali com ela, de uma forma que parecia real, sem a máscara do milionário, sem a fachada de um homem perfeito. Quando a sobremesa foi servida, Lucas se inclinou mais uma vez para ela. "Marina", ele disse, com uma intensidade que fez seu coração disparar. "Eu preciso que você me ajude a dar um passo. Eu estou pronto para mudar, e você pode ser a única pessoa capaz de me mostrar o caminho." Marina olhou nos olhos dele, sentindo um turbilhão de emoções. Ela sabia que estava diante de uma encruzilhada em sua vida,
E a decisão que tomasse agora poderia mudar tudo. O que ela faria? Seguiria o caminho seguro, voltando à sua vida simples e sem grandes expectativas? Ou se entregaria ao desconhecido, permitindo que Lucas a guiasse em uma jornada por um mundo que ela mal conseguia entender? Ela não sabia a resposta, mas uma coisa era certa. Aquele jantar, aquela noite na mansão, marcariam o início de uma história que ela jamais imaginaria viver. Marina não conseguia dormir. A noite na mansão de Lucas havia sido mais intensa do que ela poderia ter imaginado. Cada palavra trocada, cada olhar que ele lhe lançou, a fazia se questionar mais sobre si mesma, sobre sua vida, e sobre o que realmente significava viver fora dos limites que ela havia sempre imposto a si. O convite de Lucas para ajudá-lo a encontrar algo verdadeiro, algo que fosse além do dinheiro e da aparência, começava a pesar em sua mente, e a dúvida surgia com força. Ela se levantou da cama, sentindo o peso da decisão que se formava em seu coração. Olhou pela janela, onde a luz suave da manhã começava a invadir seu quarto. A cidade ainda estava calma, e o som distante do tráfego parecia distante, como se tudo estivesse em pausa. Mas dentro de Marina, havia uma tempestade silenciosa que se formava a cada segundo. O que ela queria? Era isso o que a inquietava. O que ela realmente queria de Lucas? Ele, um homem complexo, cheio de segredos e ambições, mas também alguém que parecia ter uma vulnerabilidade silenciosa que ela não podia ignorar. Ele queria algo dela, mas o que ela queria dele? Queria ajudá-lo a encontrar a resposta para suas próprias dúvidas, ou estava começando a ver algo mais em seus olhos, algo que a atraía para um mundo ao qual ela nunca pertenceu? Ela sentiu uma dor crescente no peito, um sentimento confuso e contraditório. Parte dela queria se afastar, voltar à sua vida simples, sem complicações. Mas outra parte a empurrava para ele, para aquele mistério, para a promessa de algo mais, algo que ela nunca imaginou ser possível. Ela tinha medo de se entregar àqueles sentimentos, mas ao mesmo tempo, sabia que não poderia simplesmente ignorá-los. A verdade era que, ao olhar para Lucas, ela via um homem perdido, alguém que procurava algo mais profundo do que a vida lhe oferecia. Mas ela também sabia que não era fácil entrar nesse mundo. Ele estava em um nível que ela não sabia se conseguiria acompanhar. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Lucas. Ela hesitou antes de abrir, e quando leu suas palavras, sentiu um aperto em sua garganta. Marina, preciso de você agora. Eu não sei como lidar com tudo o que está acontecendo. Você tem algo que eu preciso, algo que nem mesmo eu entendo. Por favor, me ajude. O pedido dele a atingiu com a força de uma onda. Ele estava vulnerável, mas ela também sabia que ele não estava pedindo ajuda por qualquer motivo. Ele estava pedindo algo mais, algo profundo, e ela não sabia como poderia responder a isso sem se perder nesse turbilhão emocional. Ela olhou a tela do telefone por mais alguns segundos, seu dedo parado sobre a tecla de resposta. Como ela deveria responder a isso? Ela sabia que, ao aceitar ajudar Lucas, estaria entrando em um caminho sem volta, mas ao mesmo tempo, sabia que ele estava esperando algo dela, algo que ela não sabia se tinha capacidade de dar. Eu não posso fazer isso, ela sussurrou para si mesma. Eu não pertenço a esse mundo. Mas algo dentro dela, algo muito mais forte que qualquer razão, lhe dizia o contrário. Ela não podia simplesmente virar as costas para ele. Não depois de tudo o que aconteceu entre eles. Depois de um longo suspiro, Marina finalmente digitou sua resposta. Eu vou te ajudar, Lucas. Mas precisamos conversar. Isso não pode continuar assim. Eu preciso entender o que isso significa. Ela apertou enviar, e ao fazer isso, sentiu uma mistura de alívio e medo. O que ele queria dela? O que ela estava disposta a fazer para ajudá-lo? Ela não sabia a resposta, mas algo dentro dela estava começando a se moldar. Ela sabia que aquilo poderia mudar sua vida para sempre. O telefone vibrou em suas mãos quase imediatamente. Lucas havia respondido. Eu sabia que podia contar com você. Me encontre no mesmo restaurante onde jantamos à noite. Vamos conversar. Marina guardou o telefone e se sentou na cama, absorvendo as palavras dele. Ele queria que ela fosse até ele, que se encontrassem novamente, mas dessa vez, ela sabia que seria diferente. Não seria mais apenas um jantar ou uma noite casual. Era uma conversa que mudaria o rumo de tudo.
Naquela noite, Marina sentiu o peso das escolhas que estavam à sua frente. Ao entrar no restaurante, ela foi tomada por um misto de emoções. O ambiente luxuoso ainda a fazia sentir-se deslocada, mas dessa vez havia algo diferente. Ela não era mais apenas uma vendedora, ela era parte de algo muito maior. E mais do que nunca, ela se perguntava o que estava realmente buscando. Lucas estava esperando por ela, sentado em uma mesa reservada, como da última vez. Mas havia algo em seu olhar que era diferente. Ele parecia mais sério, mais concentrado, como se soubesse que aquela conversa seria decisiva para ambos. Quando Marina se aproximou, ele a cumprimentou com um sorriso suave, mas seus olhos estavam carregados de um peso que ele não conseguia esconder. Você veio, ele disse, como se estivesse surpreso, mas aliviado ao mesmo tempo. Eu sabia que você viria. Ela se sentou, mas antes de começar a falar, observou-o com mais atenção. Havia algo nele que ela não conseguia descrever, uma angústia que ele tentava esconder, mas que estava claramente presente. Lucas, ela começou, sua voz suave, mas firme. Preciso entender o que está acontecendo. Por que você está me pedindo para ajudar? O que exatamente você está esperando de mim? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma resposta que não sabia como dar. Eu não sei exatamente o que estou procurando, disse ele olhando para as mãos, como se estivesse tentando encontrar a verdade em cada movimento. Eu sempre tive tudo o que queria: dinheiro, poder, sucesso. Mas, de algum modo, nunca encontrei algo que fosse real. Eu vejo em você, Marina, algo que os outros não têm. Você tem uma visão do mundo que eu não entendo, mas que me atrai de uma forma que não posso explicar. Marina o olhou em silêncio, tentando processar suas palavras. Ela sabia que ele estava perdido, mas ela também estava começando a sentir que ela não poderia ser a resposta para todos os seus problemas. Ela não tinha as respostas que ele procurava. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, Lucas. Ela disse, sua voz trêmula. Eu não pertenço a esse mundo. Eu sou só uma simples vendedora. Não sei se posso ajudá-lo a encontrar o que você está buscando. Ele a olhou intensamente, com uma vulnerabilidade que ela não esperava. Mas é justamente por ser assim que você pode me ajudar. Ele disse, sua voz mais baixa agora, quase como um sussurro. Você me mostra o que realmente importa. Me faz ver as coisas de uma maneira diferente. Marina fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que estava em uma encruzilhada. A vida dela, que sempre foi simples, agora estava sendo desafiada por um mundo que ela não conhecia, mas que parecia atraí-la com uma força irresistível. Eu não sei o que fazer, Lucas. Ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Eu tenho medo de me perder nesse mundo. Medo de não saber mais quem eu sou. Ele estendeu a mão, tocando a dela suavemente como se quisesse transmitir a certeza que ele ainda não podia dar a si mesmo. Eu não vou deixar que você se perca, Marina. Não se eu puder evitar. Eu só preciso de você. A intensidade daquelas palavras foi como um golpe direto no peito dela. Ela fechou os olhos, sentindo a luta interna tomando conta de todo o seu ser. Ela sabia que, se aceitasse se envolver com Lucas, sua vida nunca mais seria a mesma. E talvez esse fosse o maior medo de todos. Eu não sei o que fazer, Lucas. Ela disse, finalmente, a voz mais fraca. Eu não sei se posso ajudá-lo. Mas ao olhar nos olhos dele, Marina sabia que, de algum modo, ela já estava presa àquela jornada. Mesmo sem querer admitir, ela já não conseguia imaginar sua vida sem ele. Marina estava perdida em seus pensamentos enquanto caminhava pela cidade, a mente atordoada com tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Ela havia se permitido entrar em um jogo que não sabia jogar. Lucas, com suas promessas de ajudar a encontrar algo real, algo profundo, a havia atraído para um mundo onde as certezas não existiam, onde as linhas entre o que era certo e o que era errado se confundiam. A cada passo que dava, ela sentia que estava mais distante de si mesma. Ela havia se apaixonado. Era impossível negar. O que começara como uma curiosidade simples, uma atração inexplicável, havia se transformado em um amor profundo. E a cada momento que passava ao lado de Lucas, ela se via mais envolvida com ele, com seus dilemas, com seu sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que esse amor estava cercado de barreiras que ela não podia transpor. Ele tinha um mundo e uma vida que ela jamais poderia acompanhar. E isso a assustava. Era uma distância que parecia insuperável.
O telefone em seu bolso vibrou, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou a tela e viu que era uma mensagem de Lucas. Marina, eu preciso falar com você. Algo aconteceu. Por favor, me encontre no meu escritório. Urgente. A mensagem foi direta e sem rodeios, mas algo na maneira como ele escreveu a fez sentir uma sensação de urgência. Algo que a fez parar imediatamente onde estava. Lucas nunca havia pedido algo de forma tão brusca. Era como se ele estivesse à beira de um colapso. E, ao mesmo tempo, o medo de perdê-lo, de não saber como ajudá-lo, a impulsionou a fazer o que ele pedira. Ela pegou um táxi e, minutos depois, estava em frente ao prédio onde Lucas trabalhava. Um imponente arranha-céu que refletia a luz do sol, como se ele estivesse em um pedestal, distante de tudo e de todos. Ela não sabia o que o esperava ali, mas a ansiedade no peito era palpável. Cada passo que ela dava em direção à entrada parecia ser uma decisão irrevogável. Ela sabia que algo grande estava prestes a acontecer. O segurança a reconheceu e a deixou passar sem dizer uma palavra. Marina se dirigiu até o elevador, e assim que as portas se fecharam, o coração dela bateu mais rápido. O que estava acontecendo com Lucas? O que ele queria lhe contar? Ela tentava controlar sua respiração, mas sua mente estava em um turbilhão. Quando as portas do elevador se abriram, ela foi recebida por um silêncio pesado. O corredor à sua frente parecia vazio, exceto pelo som de seus próprios passos. Lucas estava em sua sala, e a única coisa que ela sabia era que ele precisava dela agora mais do que nunca. Ela bateu na porta e entrou. Ele estava sentado atrás da grande mesa de escritório, os ombros tensos e a expressão fechada. Quando ele a viu, seus olhos se suavizaram por um breve momento, mas logo voltaram à sua expressão séria, como se estivesse se preparando para algo. Você está bem? Ela perguntou, a preocupação visível em sua voz. Lucas, o que está acontecendo? Ele se levantou como se tivesse sido pego de surpresa e caminhou até ela, mas não parecia ser a mesma pessoa que ela conhecia. Havia algo em seus olhos, uma sombra, como se ele estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Ele a observou por um momento, como se estivesse procurando palavras, mas então falou com uma voz baixa. Marina, eu não sei por onde começar, disse ele, e Marina sentiu um calafrio ao ouvir o tom de desespero em suas palavras. Há algo que eu não te contei, algo que mudou tudo. Ela ficou em silêncio, esperando que ele se explicasse, mas ela sentia que aquilo não era apenas sobre ele e ela. Algo maior estava em jogo, algo que ela não conseguia entender. Eu fui forçado a entrar em um acordo que nunca quis fazer. Minha família, minha empresa, eles me pressionaram para seguir um caminho que eu não queria. E agora, há alguém que está tentando me forçar a casar com uma mulher que eu não amo, para garantir que os negócios da família sigam do jeito que eles querem. O choque percorreu o corpo de Marina, e ela deu um passo atrás, sem saber como reagir. Casar? Você está dizendo que está sendo forçado a casar? Lucas a olhou, e em seus olhos havia uma mistura de frustração e dor. Sim, eu sou apenas uma peça no jogo deles. Uma peça para que meus pais e a empresa mantenham o controle de tudo. E eu estou preso a isso, Marina. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ela não conseguia processar tudo o que ele estava dizendo. O homem que ela havia conhecido, que parecia ser tão forte, tão livre, agora estava preso. Ele não era dono de sua própria vida. Mas e eu? Marina perguntou, quase em um sussurro. Onde eu me encaixo nisso tudo, Lucas? Você me disse que estava disposto a mudar, que queria algo verdadeiro, algo real. Agora você está me dizendo que tudo não passa de um jogo. Ele fechou os olhos, como se estivesse lutando contra suas próprias emoções. Eu tentei, Marina. Eu tentei ser o homem que você merece, mas não sei como sair disso. Eu tenho medo de perder tudo, e eu não sei se posso te pedir para ficar aqui enquanto tudo desmorona. Marina sentiu uma dor crescente em seu peito. Ela queria ser a resposta para os dilemas dele. Ela queria ser a pessoa que o faria ver que ele não precisava viver à sombra da riqueza e da pressão familiar. Mas havia uma grande distância entre os dois. Ele estava perdido, e ela não sabia se poderia ajudá-lo a se encontrar. Eu não sei se consigo fazer isso, Lucas, ela disse, a voz tremendo. Eu não posso ser a solução para tudo o que você está enfrentando. Você precisa encontrar uma maneira de lutar por si mesmo. E eu preciso entender o que realmente está em jogo aqui. A tensão entre eles era palpável. Eles estavam próximos, muito próximos, mas as palavras que haviam trocado os afastavam.
Ele olhou para ela com uma intensidade que quase a fez esquecer de onde estava. Mas Marina sabia que não podia ignorar a realidade. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que o amor deles poderia superar tudo. Mas a verdade era que ele estava sendo arrastado para algo muito maior do que ela jamais imaginou. E ela estava assustada. Eu não estou pedindo para você fazer isso por mim, Lucas disse, quase como se soubesse o que ela estava pensando. Eu só não quero te perder. Você é a única coisa real que eu tenho, Marina. E no meio de tudo isso, você é a única pessoa que me faz sentir algo verdadeiro. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem seus olhos, mas ela as conteve. Ela não podia ceder àquela dor. Ela não sabia como, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com aquilo. Eles estavam em mundos diferentes, e a distância que existia entre eles não poderia ser ignorada. Eu não sei o que fazer, Lucas. Ela sussurrou, a voz quebrada. Eu não sei se sou forte o suficiente para te ajudar a sair disso. Ele a olhou com uma ternura silenciosa. Eu sei que você é forte. E sei que, de algum modo, você tem o que é necessário para me ajudar. Mas isso não é só sobre nós. Isso é sobre encontrar uma maneira de eu ser eu mesmo de novo, Marina. E eu preciso de você para isso. Marina olhou para ele, o coração apertado, e sabia que não havia mais volta. Ela não podia mais negar o que sentia. A reviravolta havia chegado. E ela estava prestes a tomar a decisão que poderia mudar tudo. O dia amanheceu com uma luz dourada que invadia o apartamento de Marina. Mas, por mais bonita que fosse a vista da cidade, ela mal notava. Seu coração estava pesado, as palavras de Lucas ainda ecoando em sua mente. E o dilema que se formava dentro dela parecia maior a cada minuto. Ela sabia que algo grande estava à sua espera, mas não tinha certeza de como enfrentar isso. O que Lucas havia dito naquela noite estava imbuído de uma sinceridade tão pura, tão desesperada, que ela não conseguia mais ver apenas o milionário que ele era, mas o homem que ele se tornara aos poucos, vulnerável, perdido e, ao mesmo tempo, determinado a mudar. A decisão que ele precisava tomar não era apenas sobre sua vida, mas sobre o que ele estava disposto a sacrificar para ser verdadeiramente feliz. Marina não sabia se estava preparada para ser parte disso. Ela não sabia se tinha a força necessária para ajudá-lo a lutar contra tudo o que ele acreditava ser uma prisão. Ele estava preso a um mundo que ele não escolheu, a uma vida que ele não queria viver. E ela, com seu coração simples, não sabia se poderia ser a chave para a libertação dele. Mas uma coisa ela sabia. O amor que ele despertou nela era verdadeiro, mais real do que qualquer coisa que ela tivesse experimentado antes. Mas o amor soava muitas vezes como uma faca de dois gumes. Ele podia ser libertador, mas também podia ser a coisa que a prenderia a algo do qual ela não queria se afastar. Era difícil aceitar que o caminho da felicidade passava por tantas incertezas. Após o encontro na sala de Lucas, ela saiu do prédio sem olhar para trás, com a mente tumultuada, sem saber o que fazer. Ele a havia pedido para ajudá-lo a encontrar um caminho. Mas o que significava isso? O que ela tinha a oferecer que ele não pudesse conquistar sozinho? Como ela poderia ajudá-lo a sair de sua própria prisão, se ela mesma se sentia presa a seu próprio medo? Marina sabia que algo precisava ser feito, mas não conseguia tomar a decisão sozinha. Ela estava com medo de que, ao se envolver mais profundamente com Lucas, acabasse perdendo a si mesma. Ao mesmo tempo, havia uma parte dela que não podia negar, que desejava mais do que tudo poder ser a força que o libertaria. Ela o amava, e ele a amava. Mas o que significava o amor se não houvesse confiança mútua para enfrentar os desafios que viriam? O telefone tocou em sua mesa de jantar. Era uma mensagem de Lucas, simples, mas carregada de uma intensidade palpável. Marina, eu sei que isso é difícil para você. Sei que você tem medo. Mas, por favor, me dê uma chance. Se você me ajudar, podemos fazer isso juntos. Eu estou pronto para lutar por nós. E mais do que isso, por mim. A mensagem a fez parar por um momento. O pedido de Lucas era direto, sem rodeios. Ele estava pronto para enfrentar as consequências de sua escolha, mesmo que isso significasse perder tudo o que ele tinha conquistado. Mas o que ele não sabia, o que ele ainda não entendia, era que o maior desafio não seria apenas sair de sua prisão dourada. O maior desafio seria enfrentar o peso das expectativas e de um mundo que exigia dele mais do que ele estava disposto a dar. Marina sabia que a decisão não era apenas dele.
Ela também tinha que decidir. Ela também precisava lutar pelo que acreditava ser certo. Então, após um longo suspiro, ela pegou seu telefone e digitou uma resposta. Eu estou aqui, Lucas. Vamos lutar. Mas precisamos fazer isso do jeito certo. Sem mais mentiras, sem mais segredos. Ela pressionou enviar. E ao olhar para a tela, sentiu um pequeno alívio. Mas sabia que isso era apenas o começo. À noite, no restaurante onde se encontraram pela primeira vez, Lucas a aguardava, mais sério do que nunca. Ele estava sentado sozinho à mesa, seu olhar perdido em algo distante. Mas, ao ver Marina entrar, ele se levantou rapidamente. Era como se a sua presença fosse a única coisa que ele conseguisse perceber. Ele a cumprimentou com um sorriso, mas seus olhos estavam carregados de um peso que Marina não conseguia ignorar. Eu sabia que você viria, ele disse, sua voz baixa, mas com uma tensão que transparecia. Ela sorriu, mas não foi um sorriso comum. Era um sorriso que escondia algo muito mais profundo, uma tristeza que ela não sabia como expressar. Eu não tinha outra escolha, respondeu. Você está certo. Nós precisamos conversar. Eles se sentaram, e a conversa que se seguiu foi muito diferente daquelas que tiveram anteriormente. Não havia mais espaço para pequenas falas ou para disfarçar os sentimentos. Eles estavam ali para falar sobre o que realmente importava. E isso não era apenas sobre eles, mas sobre o futuro de ambos. Lucas, com suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhou para ela com uma intensidade que a fez se sentir exposta, mas ao mesmo tempo a fez perceber o quanto ele estava disposto a se abrir. Eu quero mudar, Marina. Ele começou. Eu sei que o que eu estou pedindo não é fácil, e que você tem suas próprias dúvidas. Mas eu não posso mais viver essa mentira. Não posso mais ser a pessoa que todos querem que eu seja. Marina o olhou, absorvendo cada palavra. Eu sei que você está lutando, Lucas. Mas o que você vai fazer? Vai largar tudo? Vai jogar fora tudo o que você construiu para viver algo que não é nem mesmo uma certeza? Ele balançou a cabeça frustrado, mas ao mesmo tempo decidido. Não é sobre jogar fora o que eu construí. É sobre construir algo verdadeiro. Algo que eu realmente quero. Eu estou cansado de viver para os outros, Marina. Cansado de ser o milionário que todos esperam que eu seja. Eu quero ser o homem que você vê em mim. Aquelas palavras fizeram Marina respirar fundo. Ela sabia que o que ele dizia era sincero, mas também sabia que não seria fácil. Ela queria acreditar. Queria acreditar que Lucas tinha a força necessária para mudar. Mas a mudança que ele procurava não seria simples. Ele estava pedindo que ela o ajudasse. Mas o maior desafio seria a luta contra tudo o que ele acreditava ser o seu destino. Ele estava prestes a desafiar a ordem de sua vida e a de sua família, e isso não seria feito sem consequências. Eu quero acreditar em você, Lucas, ela disse, a voz mais suave agora. Mas se você realmente quer mudar, vai precisar estar disposto a perder tudo o que conhece. Aquele mundo não vai deixar você ir assim tão fácil. Ele a encarou com uma intensidade que a fez sentir que ele estava vendo diretamente em seu coração. Eu estou disposto a isso, Marina. Porque se eu não fizer isso agora, vou passar o resto da minha vida preso a algo que nunca foi meu. Ela fechou os olhos por um momento, pensando no que ele disse. Ela sabia que isso era uma decisão que mudaria tudo. Não apenas para Lucas, mas para ela também. Eles estavam em um ponto de não retorno, e Marina sabia que não podia mais fugir da verdade. Ela o amava, mas o amor, às vezes, não era suficiente. Eles precisavam estar prontos para enfrentar os desafios que viriam. Precisavam estar prontos para lutar, não apenas contra o mundo, mas contra seus próprios medos. Eu vou te ajudar, Lucas, ela disse, sua voz mais firme agora. Mas você precisa me prometer que vai lutar por você, e não apenas por mim. Eu não vou ser a razão de você mudar sua vida. Você tem que fazer isso por si mesmo. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, como se pela primeira vez ele estivesse vendo uma luz no fim do túnel. Eu prometo. E, se você me permitir, eu vou lutar por nós dois. O desafio estava diante deles, mas, naquele momento, ambos sabiam que estavam prontos para enfrentá-lo. A decisão estava tomada. Agora, restava saber até onde estavam dispostos a ir para garantir que sua luta fosse bem-sucedida. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Lucas e Marina sabiam que haviam tomado uma decisão irreversível, mas, ao mesmo tempo, estavam mais determinados do que nunca a seguir esse novo caminho. O
peso das expectativas de todos, a pressão das famílias de ambos e o que o mundo pensaria deles se realmente seguissem por esse caminho alternativo, ainda pesavam em seus corações. Mas havia algo novo que os unia, a certeza de que, finalmente, estavam buscando a verdade. Marina passou as semanas seguintes ao lado de Lucas, ajudando-o a organizar a sua vida, a refazer sua trajetória e a se afastar das amarras que o haviam aprisionado por tanto tempo. Eles conversaram sobre tudo, sobre as decisões que precisariam tomar, sobre o futuro que desejavam construir juntos. Havia muitos desafios pela frente, mas nada parecia impossível quando estavam juntos. Pela primeira vez, Lucas estava disposto a abrir mão de tudo o que havia conhecido: sua fortuna, o controle de sua família, sua imagem pública, em troca da liberdade de ser quem ele realmente era. As reuniões com os advogados, as conversas com os pais, as constantes discussões sobre os negócios, tudo isso parecia pequeno diante da perspectiva de seguir um caminho onde ele finalmente poderia ser ele mesmo. E Marina estava ao seu lado, segurando sua mão em cada momento difícil, oferecendo apoio e, mais importante, amor. Ela sabia que, apesar das incertezas, havia algo mais forte os unindo: o desejo de ser feliz, sem depender das expectativas externas, sem viver para agradar os outros. Uma tarde, enquanto estavam na casa de Lucas, sentados no jardim, a brisa suave acariciando seus rostos, Lucas olhou para Marina com um sorriso que ela conhecia bem. Era o sorriso de alguém que finalmente se sentia em paz. "Eu não consigo acreditar em como chegamos até aqui", ele disse, a voz baixa, mas carregada de gratidão. "Eu sei que você teve medo. Eu sei que, em algum momento, você quis desistir. Mas você esteve comigo, Marina. Você me deu a força que eu nunca soube que tinha." Ela o olhou com um sorriso suave, o coração apertado pela intensidade do momento. "Você não precisava de mim para ser forte, Lucas. Você sempre teve essa força dentro de você. Eu só te ajudei a enxergar isso." Ele sorriu e, sem dizer mais nada, estendeu a mão para ela. Ela a pegou imediatamente, com a certeza de que, se havia uma coisa que ela nunca mais iria questionar, era o amor que existia entre eles. As semanas passaram, e com cada dia que se passava, a vida deles se transformava em algo mais simples, mas também mais verdadeiro. Lucas continuava a se distanciar de sua antiga vida, investindo em projetos que realmente o inspiravam e que alinhavam com seus próprios valores. Ele começou a trabalhar em uma fundação que ajudaria jovens empreendedores a criar empresas sustentáveis, focadas em impacto social, e passou a dedicar seu tempo a causas que o faziam sentir que estava contribuindo de verdade para o mundo. Marina, por sua vez, seguiu sua própria jornada. Ela sempre soubera que amava o que fazia, mas com Lucas ao seu lado, ela começou a enxergar um novo propósito para sua vida. Ela decidiu abrir sua própria loja de roupas, um lugar que não apenas vendia artigos de luxo, mas que também apoiava pequenos designers e criadores independentes. Era um reflexo de seu próprio caminho, simples, mas autêntico. Juntos, eles começaram a construir uma vida que não se baseava em bens materiais ou status. O que importava para eles era a verdadeira felicidade, e isso não estava em contas bancárias cheias ou em um título de prestígio. Estava em ser honesto com seus próprios sentimentos, em lutar pelo que queriam, mesmo que o mundo lá fora não entendesse. Em uma tarde ensolarada, semanas após a grande decisão, Lucas e Marina estavam em um café, com um café quente nas mãos e um olhar cúmplice. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, e a cidade ao redor parecia ainda ser a mesma, mas Lucas e Marina sabiam que nada mais era igual. Eles haviam mudado, e ao se olhar, não viam mais dúvidas ou medo, apenas o desejo de estar juntos, de construir algo que fosse genuíno. "Você sabe que a nossa vida nunca vai ser fácil", Lucas disse, a voz carregada de uma seriedade suave. Marina o olhou, o olhar firme, mas com um brilho nos olhos. "Sim, mas o que é fácil, afinal? A gente vai ter dificuldades, vai ter que lutar, mas nós temos um ao outro. E isso é tudo o que precisamos." Ele sorriu, puxando a mão dela para a sua, e ela sentiu o calor do toque dele, como uma promessa silenciosa de que sempre estariam lá um para o outro. "Você tem razão", ele disse, antes de se inclinar e beijá-la suavemente nos lábios.
E mais importante, temos nossa verdade. Nada pode nos tirar isso. A vida deles estava longe de ser perfeita. Eles ainda tinham muito a enfrentar, muitas barreiras a quebrar, mas a confiança que haviam conquistado um no outro, a certeza de que estavam seguindo o caminho certo, era tudo o que eles precisavam para seguir em frente. O futuro era incerto, mas juntos, eles sabiam que poderiam superá-lo. Em uma tarde ensolarada, meses depois, Lucas se ajoelhou diante de Marina, no mesmo jardim onde tudo havia começado, e com um sorriso tímido, segurou uma pequena caixa de veludo. Marina, ele disse, com a voz carregada de emoção, eu sei que tudo o que passamos até aqui foi um desafio. Sei que nem sempre foi fácil e que você duvidou, mas quando olho para você, vejo que encontrei tudo o que sempre procurei. Não em riquezas ou status, mas em você. E eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Ele abriu a caixa revelando um anel simples, mas deslumbrante, com um brilho que refletia o sol. Marina, você aceita ser minha esposa? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso mais brilhante do que qualquer coisa que ela já havia visto. Sim, Lucas. Ela respondeu, a voz rouca pela emoção. Sim, eu aceito. E naquele momento, diante do cenário que parecia tirar a respiração, eles selaram o futuro juntos. Não havia mais barreiras, não havia mais dúvidas. O amor deles era real, mais do que qualquer um poderia imaginar, mais forte do que qualquer obstáculo que ainda pudesse surgir. A jornada de Lucas e Marina não havia sido fácil, mas, ao final, o que realmente importava era que eles haviam encontrado um ao outro. Eles haviam encontrado a liberdade de ser quem realmente eram, longe das expectativas, longe das correntes invisíveis que os cercavam. Eles haviam descoberto que, no final das contas, o que realmente importa é o amor, a autenticidade e a coragem de seguir o próprio caminho. E ao se olharem, sabiam que o futuro, apesar de desconhecido, seria brilhante. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. E isso era tudo o que realmente importava. Assim como Lucas e Marina, muitas vezes precisamos dar o primeiro passo em direção ao que realmente importa. Se você também acredita no poder do amor verdadeiro e na coragem de seguir nossos corações, deixe seu like e compartilhe essa história com quem precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo das nossas histórias emocionantes. E antes de ir, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos saber de onde você está nos acompanhando. A vida, muitas vezes, nos desafia a tomar decisões que nos tiram da zona de conforto. Às vezes, o medo do desconhecido nos impede de seguir nossos verdadeiros desejos e encontrar o amor que merecemos. Mas, quando somos corajosos o suficiente para enfrentar nossos medos, quando nos permitimos ser vulneráveis e autênticos, descobrimos que a verdadeira felicidade não está nas aparências ou nas expectativas dos outros, mas no caminho que escolhemos seguir, com aqueles que realmente amamos. Lucas e Marina provaram que, ao abrirmos nosso coração para a verdade e ao abraçarmos o que realmente importa, podemos transformar nossas vidas e construir um futuro onde a liberdade e o amor genuíno são as maiores riquezas que podemos possuir. Que todos nós possamos ter a coragem de viver nossa verdade, sem medo de arriscar, e que possamos encontrar, no meio da tempestade, a paz que só o amor verdadeiro pode trazer.